Fala, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus esteja abençoando a sua vida. Desde já eu peço que me siga aí se você não me segue, deixe o seu joinha, comenta o vídeo, compartilhe esse vídeo para que venha alcançar outras vidas, né, o Evangelho. E eu quero trazer uma palavra de exortação a vocês, meus irmãos. E exortação não é acusação, em si, encorajamento, né, à luz da palavra. E eu quero trazer sobre a carta aos Hebreus, ali do capítulo 12, do versículo 14, que diz o seguinte: segue a paz com todos, mas sem a santidade, ao qual ninguém verá a Deus. E essa carta aos Hebreus, não se existe um autor ao certo, mas o que entende-se que o possível autor seria o apóstolo Paulo. E é algo muito interessante da gente estar meditando nessa palavra que ele trouxe. Segue a paz com todos. Uma reflexão que devemos nos questionar sobre a igreja. Eu estou tendo paz com todos? Porque essa paz com todos traz uma implicação para eu ver Deus. E se eu não estou tendo essa paz com todos, é uma implicação que eu não vou ver Deus. Da mesma forma da questão da santidade. Então, ter a paz com todos é um ato que a gente precisa buscar ter de maturidade dentro da igreja. Pois o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, uma das dificuldades que ele teve ali na igreja era a divisão da igreja, a falta de maturidade da igreja em defender o líder A, B e C, e pelo fato de uns gostar mais do que os outros, gerava uma divisão, uma contenda, uma rixa, né? E era uma dificuldade que Paulo enfrentava na igreja ali, a imaturidade, e essa imaturidade gerava divisão e literalmente a falta de paz com todos. Então é uma exortação que a gente precisa refletir na nossa vida. Eu estou tendo paz com todos na minha família? Eu estou buscando perdão? Estou buscando realmente me redimir com aquilo que eu errei? Realmente estou fazendo isso no meu trabalho também? Isso implica em várias áreas da vida da gente, o segue a paz com todos. Porque como cristãos a gente é chamado a dar um bom testemunho. Só que por outro lado, sem a santidade ao qual ninguém verá a Deus. E a santidade está implicada em você ser separado para o uso exclusivo de Deus. E a santidade é você tomar as atitudes corretas à luz da palavra. Como disse, liberar perdão, ajudar o próximo, renunciar à área do pecado, por exemplo, sexual, que tem uma outra aplicação em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 7 e 8, que diz que Deus não nos fez para a impureza, mas nos fez para a santificação. E quem não rejeita isso, não rejeita os homens, mas rejeita o próprio Deus. Então, aqui está falando sobre a questão da castidade, de você renunciar ao pecado sexual. Mas que isso, de certa forma, você não desagrada aos homens. Na verdade, os homens vão valorizar, estimular que você seja um pegador, que você saia vivendo a vida conforme você quer. Mas que quando você faz isso, você desonra o próprio Deus. E rejeita o próprio Deus, porque o nosso Deus é santo. E ele implica que os seus seguidores também sejam santos. E para isso precisa haver uma separação daquilo que é profano, mas buscar para aquilo que é santo. Então, o próprio Senhor Jesus nos afirma que até amar a Ele é um ato de atitude. Que muitas pessoas dizem, eu amo Jesus, mas não vive a palavra e não tem consciência do pecado. E Jesus vai dizer em João 14, 21, que aqueles que dizem que me amam, seguem os meus mandamentos. Então, Jesus fala que amar a Ele é um ato de atitude e que a santidade, ou seja, você buscar viver os mandamentos, você verdadeiramente vai estar amando a Ele e glorificando a Deus. E isso é um posicionamento que precisamos ter enquanto igreja. De realmente a gente olhar para as nossas vidas e ver se realmente a gente está vivendo a palavra de Deus e tomando as atitudes corretas que devemos ter enquanto igreja. Então, meus irmãos, nessa palavra de hoje eu quero trazer essa palavra de exortação. Vamos olhar para a nossa vida, vamos buscar santidade, vamos ter esse discernimento, porque a palavra é clara, que sem a santidade, sem a paz com todos, ninguém verá a Deus. E isso é uma palavra de encorajamento e um ato de amor. É a mesma coisa de eu ver que um irmão está indo para um precipício e eu não faço nada para alertá-lo. E isso é uma falta de amor. E amor é aquele que te exorta. Como a palavra de Deus diz, que Deus repreende a quem é que Ele ama.
Então, o fato de uma repreensão, uma exortação, fazer você entrar num estado consciente que você precisa olhar para a sua vida, para a sua salvação e para ver se realmente você está apresentando frutos de uma pessoa que nasceu de novo, é uma nova criatura em Cristo e que realmente está se direcionando ao reino de Deus, é uma palavra de amor, que você deva refletir e buscar isso no dia de hoje, porque o nosso Senhor Jesus está voltando e Ele vem buscar uma igreja imaculada, santa, convicta, que vive a palavra de Deus e que está levando a mensagem do Evangelho a outras pessoas, levando a salvação, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois como Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus é o único caminho, meus irmãos, e precisamos ter esse temor de buscar a nossa salvação e entender que Jesus é o único caminho. Mas para viver esse caminho, precisamos viver a palavra de Deus. E a palavra de Deus é um confronto à nossa própria pessoa. Mas o bom de tudo isso é saber que existe um amigo, o Consolador, o Espírito Santo de Deus, que nos capacita a viver a palavra de Deus. E é quando você é batizado por Ele que você tem uma força sobrenatural que te capacita a viver o Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, é a coisa mais linda do mundo. Viver um Deus Todo-Poderoso que ainda te ajuda, te levanta pelo braço, assim como Jesus levantou Pedro por um momento que ele desfaleceu da fé. Jesus levantou ele pelo braço e ajudou ele a caminhar sobre as águas. A palavra que eu deixo para você hoje também é que não importa qual o problema que você está passando, Jesus hoje ele vai te levantar pelo braço, ele vai abrir a porta que você precisa, ele vai colocar pessoas que vai te ajudar nesse processo de luta, porque a luta não é para te destruir, a luta é para te capacitar. A palavra de Deus vai dizer que a luta na vida do crente é um centro educacional de Deus para ensinar o crente a ter maturidade e realmente estar sendo direcionado por Deus a viver a sua promessa. Por isso que nessa palavra de hoje eu deixo uma palavra de encorajamento. Creia, busque e o Senhor o resto fará sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.